e lembra muito um panetone, só que infinitamente mais fácil de fazer e mais econômico. Vou começar a receita da massa. Aqui na tigela eu coloco 200 gramas de margarina ou manteiga. Agora eu coloco 2 xícaras de chá de açúcar. Estou usando o cristal, mas pode ser o refinado também. Eu vou dar só uma amassadinha com a espátula antes de começar a bater com a batedeira, porque como a minha margarina não está totalmente amolecida, se eu começo batendo com a batedeira, acaba espalhando muito açúcar. E aqui junto para bater eu vou colocar uma colherzinha de chá de raspinhas de limão. Mas se você tiver a laranja, fica até mais suave e também super aromático. Eu vou bater essa mistura aqui na batedeira e depois eu vou acrescentando um ovo por vez quando essa mistura estiver mais homogênea. Agora que já desmanchou os pedaços da margarina, eu vou acrescentando um ovo por vez. Com a batedeira ligada mesmo, na velocidade mínima, eu vou usar 4 ovos e como eu estou usando ovos grandes, eu vou usar 4 unidades. Se você usar ovos pequenos, pode acrescentar mais um, totalizando então 5 ovos. Agora eu vou acrescentando de forma intercalada 3 xícaras de chá de farinha de trigo, coloco uma parte agora, e essa farinha de trigo é sem fermento. E o leite em temperatura ambiente, que eu vou usar 1 xícara de chá, coloco uma parte agora e depois o restante junto com a farinha. E aqui por último, eu acrescento 1 colher de sopa de fermento em pó. E olha só que massa linda, super cremosa e bem diferente de uma massa simples de liquidificador. Essa quantidade de massa aqui é uma quantidade grande que rende um bolo grande de 25 centímetros de diâmetro. Mas eu vou reparti-la em 2 partes iguais para fazer uma com sabor de chocolate com nozes e a outra de frutas cristalizadas com uva passa. Com a massa agora dividida em 2 partes iguais, eu tinha 1,370 kg de massa daquela base crua, né? Aí eu dividi em 2 partes e ficou 685, 686 gramas para cada tigela. Em uma delas, eu vou acrescentar aqui frutas cristalizadas e uva passa. Tenho da preta e tenho da branca também. Então a frutinha, a uva passa, ela fica bem envolvida na massa, ela não afunda. E só misturo delicadamente com a espátula. E nessa outra parte de massa, eu vou colocar 3/4 de xícara de chá de gotas forneáveis de chocolate, mas pode ser o chocolate comum também. E 1/4 de xícara de chá de nozes picadinhas. E misturo também com a espátula, delicadamente, só envolvendo. As 2 assadeiras já estão untadas com desmoldante caseiro. Elas têm 20 centímetros de diâmetro e 8 centímetros de altura. Em cima, se perceber que está bem douradinha e quiser fazer o teste do palito espetando ele no centro da massa, quando ele sair limpo e sequinho, significa que já está pronto. Bolos prontos, e aqui no meu forno eles ficaram por 40 minutos. Para a cobertura do bolo de frutas, eu vou fazer aquela casquinha de açúcar que fica sequinha. Aqui eu tenho meia xícara de chá de açúcar de confeiteiro, que é aquele que é bem mais fininho do que o açúcar convencional, o refinado, tá? E essa cobertura, ela precisa ser feita somente na hora que vai aplicar sobre o bolo, porque ela endurece bem rápido, então não dá para fazer com antecedência. Vou acrescentando aos poucos leite integral em temperatura ambiente, pode ser gelado também. Começo colocando 1 colher de sopa e aí eu vou mexendo aos poucos e tem que ter um pouquinho de paciência mesmo. No começo forma como se fosse uma pastinha, que parece que não vai dar certo. Mas é só ir mexendo, amassando bem, que aí no final ela fica mais fluida. Esse bolo por si só já é super saboroso, que nem precisaria de cobertura. Mas se quiser também outras opções para ele, você pode usar um brigadeiro branco ou um ganache de chocolate branco, ou simplesmente peneirar o açúcar de confeiteiro para dar aquele acabamento nevado e branquinho. E
para o bolo de chocolate também ficar com uma cobertura de acabamento sequinho, tipo casquinha, eu vou despejar por cima cobertura fracionada sabor ao leite, mas pode ser o chocolate também, só que lembra sempre de fazer a temperagem. E nesse eu coloco confeitos de chocolate, pedacinhos de nozes e cerejas. O cheiro que invade a cozinha é sensacional, daqueles que avisa para a vizinhança inteira que tem bolo no forno. Aquele cheirinho de Natal se aproximando, panetone, frutinhas, chocolate, é tudo de bom.